Será que uma pessoa boa pode se tornar uma pessoa má através do contexto e das pessoas ao redor dela? Para tentar responder essa pergunta, eu vou trazer para vocês hoje um experimento feito que se chamou Experimento do Aprisionamento de Stanford, feito nos Estados Unidos. Mas para a gente entender um pouquinho melhor esse experimento, a gente tem que voltar um pouquinho antes, uma década antes, tá? Sobre o experimento de Milgram, do professor Stanley Milgram, que ele quis entender o quanto uma pessoa era obediente às autoridades. Então, antes da gente ir para o experimento de Stanford, eu preciso explicar rapidamente, não é o intuito, mas rapidamente o experimento de Milgram. O professor Stanley Milgram queria entender como as pessoas eram obedientes às autoridades. Diante disso, ele pegou dois grupos e separou, um seriam professores e outros seriam estudantes. Ele falou para essas pessoas que a ideia era entender o quanto a memória das pessoas eram boas. Então, ele falou que os professores iriam fazer perguntas para esses estudantes que estariam em outras salas e esses estudantes iriam responder as perguntas. Se os estudantes respondessem errado, os professores eles eram instruídos a dar uma certa punição através de choques elétricos. É isso mesmo. Que ia em torno aí de 50 volts a 450 volts. Só que, quando os alunos erravam a pergunta, os professores puniam com choques, só que eles escutavam os alunos gritar por conta dos choques. Só que esses choques não era dado de verdade. Para os professores era dado, mas o que eles ouviam de gritos era só gravações. Só que o interessante foi que os professores, a maioria dos professores, eles deram choques, mas não com a potência mínima, mas sim com a potência máxima. E não teve instrução para dar com a potência máxima. Eles, por livre-arbítrio, por escolha, foram lá e puniam os alunos que erravam as perguntas, né, com a potência máxima em volts. Perfeito, essa foi a pesquisa, não vou adentrar muito nessa pesquisa porque não é intuito do vídeo, mas através desse experimento, uma década antes, em 1971, o professor, o psicólogo, na verdade, Philip Zimbardo, quis entender melhor o quanto uma pessoa se tornava uma pessoa boa, um cidadão normal, se tornava um ser humano sádico, um ser humano mau, através do contexto que ele era inserido ali e por pessoas ao redor dele. Diante disso, ele fez o experimento do aprisionamento de Stanford. E a ideia foi recrutar alunos da Universidade de Stanford na Califórnia para fazer esse experimento, né, que seria uma certa prisão fictícia. E ele falou isso para os alunos. Ele pagou $15, a ideia era pagar $15 por dia para quem se candidatasse a fazer parte desse experimento de Stanford. Cerca de 24 alunos foram selecionados para fazer esse experimento. Divididos em dois grupos, uns seriam carcereiros e outros seriam prisioneiros. Para deixar... detalhe, preciso dizer isso para vocês. A prisão era feita no porão da universidade, porque naquela época era férias, né? Era férias de verão, e não tinha ninguém dentro da universidade, o que facilitava muito a ideia de colocar as pessoas ali no porão e trazer uma ideia realmente de solidão, de prisão mesmo. Então foi feito no porão, e para deixar mais real o experimento, ele pediu para que policiais de verdade fossem até a casa dos supostos prisioneiros, que foram alunos, né, selecionados como prisioneiros, e prendessem esses alunos como se fosse de verdade mesmo, né? Então eles iam até a casa dos alunos ali e prendiam os alunos de uma maneira bem realista, digamos assim. Esses alunos eram vendados, né, esses prisioneiros, né, eram vendados e levados até o porão da Universidade de Stanford, onde lá os carcereiros já estavam todos preparados para receber esses supostos prisioneiros. Né? Até então,
num primeiro momento todo mundo fazendo o seu papel teatral ali, um tanto de carcereiro e um tanto de prisioneiro, né? Então eles chegaram lá na Universidade de Stanford, no porão da Universidade de Stanford, foram identificados por números, então não eram mais chamados por números, aí você já começa a tirar um pouco da identidade dos alunos, né? Tu não é mais chamado pelo nome, tu é chamado apenas por um número, né? E aí remete muito, né, às prisões, né, dos campos de concentração nazistas lá, que era só chamado por número também. Então, aí ele já começa a tirar um pouco da identidade dos prisioneiros, certo? E também eles tiraram todas as roupas, foram não sei como é que fala, desintetizados, né? Eles passaram ali por um processo de desintetização e tirado a roupa deles e colocado só vestidos, como se fossem uniformes ali realmente de prisioneiros, certo? E aí, no primeiro dia, não teve muita novidade, cada um fazendo o seu papel ali de carcereiro e de prisioneiro. O professor Philip Zimbardo estava sempre olhando através de câmeras, né, o que estava acontecendo, então ele estava também na universidade, mas em uma outra sala, vigiando tudo o que estava acontecendo. Vale ressaltar que esse experimento é muito criticado ainda hoje por pesquisadores, porque dizem que talvez o psicólogo ali instruía os carcereiros a como se comportar, tá bom? Porém, ele é um psicólogo muito respeitado ainda hoje através dos experimentos que ele fez para a ciência, né, para a psicologia. E aí, beleza. Aí depois, né, até um aluno carcereiro ele foi perguntado, né, como é que foi o primeiro dia. Ele disse que o primeiro dia foi muito monótono. Diante disso, ele começou a entrar realmente no papel de prisioneiro, não só ele, como os outros carcereiros também, e começaram a atuar de uma maneira mais agressiva, psicologicamente falando. Lembrando que os carcereiros foram instruídos a não cometerem torturas físicas, certo? Diante disso, eles começaram a ir para uma tortura mental dos alunos que estavam como prisioneiros. Uma das coisas que eles faziam, até anotei aqui, eles acordavam os alunos prisioneiros durante a noite para induzir a diminuição do sono, e isso acabou prejudicando a questão emocional desses alunos que estavam como prisioneiros. Eles puniam os alunos com flexões, polichinelo, através de exercícios físicos no meio da noite, tá? Eles também pediram para que eles usassem baldes para fazer as suas necessidades físicas e não fossem ao banheiro, então não deixavam mais os alunos prisioneiros irem ao banheiro, sim usar baldes. Aí começa já uma ideia de humilhação, né? Humilhação emocional, humilhação física também. Eles trocavam os alunos de cela para dificultar a comunicação deles, certo? Mandavam os alunos para a solitária, que era uma salinha lá toda escura e toda fechada. E toda essa humilhação mental que os carcereiros começaram a fazer começou a extrapolar realmente os níveis aceitos ali pelo experimento. Então, agora vale uma coisa importante a se falar, tanto os carcereiros quanto os alunos realmente começaram a entrar naquele papel de uma maneira a entender que aquilo ali era verdade, mas não era verdade. Não existia prisão, não existia prisioneiro, não existia carcereiro. Porém, o ambiente por si só começou a ter uma certa ideia de que aquilo ali era verdade, e os alunos carcereiros começaram a entrar no papel de carcereiro mesmo, cara, como se fosse verdade. E os alunos prisioneiros começaram a entender que eles estavam presos, mas era uma prisão mental, e eles começaram a entender que eles eram prisioneiros. Começaram a ter crises de pânico, crises de ansiedade, choros por várias horas, os alunos chorando por várias horas.
entendeu? Porém, eles estavam presos nessa prisão mental, porque se eles parassem, peraí, não tem nada de errado, é só um experimento. Detalhe, esse experimento era para durar 14 dias. Sabe quanto durou? Com 6 dias, o professor Philip Zimbardo precisou intervir e parar o experimento. Porque até depois do experimento, os carcereiros, os alunos prisioneiros tiveram vários problemas psicológicos por conta disso. Essa é uma das questões que ainda ele é muito criticado por conta desse experimento. Eu não quero adentrar muito nas questões do experimento, mas eu quero entender agora e trazer para vocês o contexto desse experimento, do quanto isso prejudica, quanto o ambiente pode prejudicar a pessoa, a sua personalidade, pode mudar, inclusive, a sua personalidade, pode prejudicar os seus hábitos, os seus comportamentos hoje. O quanto o ambiente que você está inserido socialmente, o quanto as pessoas ao seu redor podem interferir na sua saúde mental, nos seus hábitos, nos seus comportamentos. O quanto o que você vê, ouve e sente no ambiente que você está pode interferir na sua saúde mental. Pessoas que te criticam, pessoas que te julgam, pessoas que te colocam para baixo. Mesmo você tentando ter um comportamento diferente, mudar algum hábito, o quanto isso pode prejudicar você. E aí vale uma coisa se falar. Antes de você se colocar nessa prisão mental, como eles fizeram, é mais importante você sair do ambiente que está te fazendo mal. Porque naquele momento eles podiam apenas falar assim, eu não quero mais participar desse experimento, como inclusive teve 2 que fizeram. Mesmo entendendo que eles não receberiam o dinheiro que eles receberiam para estar ali. Mas 2 tomaram a atitude de sair. Mas a maioria não fez isso. Por quê? Porque eles já foram sequestrados emocionalmente pelo que eles estavam vivendo. Então, muitas das vezes, você já foi sequestrado emocionalmente e está preso nessa cela mental. E, gente, é só você sair do ambiente que está te fazendo mal. O quanto isso prejudica você. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para você hoje é que talvez você esteja preso nessa cela mental, como os alunos estavam nesse experimento, mas é só você ter a atitude e a decisão de sair dessa. O quanto pessoas ao seu redor não estão te colocando nessa prisão mental. Prisão mental de que você não é merecedor, de que você é incapaz, de que você não pode. E é só você tomar a decisão de sair. Essa é a reflexão que eu queria trazer para você hoje. Trouxe o experimento do aprisionamento de Stanford para contextualizar isso e espero que eu tenha tocado na sua mente e no seu coração sobre como o ambiente é importante, como o ambiente realmente importa. Deixa aqui a sua curtida, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha com quem faça sentido esse vídeo, tá bom? Isso ajuda o canal a crescer. Bora lá, Deus abençoe e até o próximo vídeo.